Eu me chamo Liane Denise Bender Graneman. Eu nasci no dia 19 de outubro de 1959, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Moro em Curitiba desde os 10 anos de idade. Meu pai o nome dele era Erno Alfredo Bender, a minha mãe Bete Vênus Bender. Meu pai era empresário. Meu pai teve empresa de confecção no Rio Grande do Sul, depois ele se mudou para cá. Meu pai era um vendedor de mão cheia, assim, sabe? E a minha mãe era do lar, porque ela teve 6 filhos. A infância, bom, no Rio Grande do Sul foi maravilhosa. Quando a gente morava lá, era maravilhosa. A gente morava com a família, com os avós, assim, tudo. Depois o pai apareceu uma oportunidade para ele vir para cá, e ele veio, e aqui a gente foi muito bom aqui também. Quando a gente é nova, a gente não sabe exatamente o que a gente quer fazer, o que quer estudar, é meio complicado isso. E a gente não conhece as coisas, né? Então, quando eu fui fazer o segundo grau, na época, era obrigado a fazer segundo grau profissionalizante. E eu fui fazer análises clínicas, que eu achei bem bacana. Mas eu adorei, menina. E era a parte de bioquímica, assim, né, da farmácia. Mas eu não sabia, claro, eu tinha o quê, 15 anos de idade? Eu não sabia o que tinha que fazer para ser aquilo, né? Aí eu conversei com o meu professor, aí ele falou, você tem que fazer farmácia. Então eu vou fazer farmácia. Mas eu ia fazer farmácia bioquímica, que era a parte que eu estava adorando. Fiz vestibular, passei, eu estudei aqui na Universidade Federal do Paraná, que era excelente na época, só que lá dentro eu comecei a ver que tinha outras coisas. E eu comecei a me interessar muito mais para a parte industrial do que de bioquímica. E naquela época, o pessoal fazia farmácia mais para ser bioquímica mesmo. Eu fiz os dois, porque como eu entrei para fazer bioquímica, eu falei, vou fazer bioquímica e vou fazer indústria também, porque a indústria eu estava muito mais interessada. Falei, nossa, eu vou adorar trabalhar com manipulação, trabalhar com medicamentos também, indústria de medicamento, e com cosméticos, que era o que mais me atraía. E eu fiz, tá, me formei, e eu fui convidada para dar aula na universidade. Dois professores, na verdade, eles me convidaram se eu não tinha interesse em ser professora. E eu tinha. E daí, quando eles me convidaram para dar aula, eu falei, eu aceito. Só que, assim, para ser professor na Federal, você tem que fazer concurso, né? Mas, por enquanto, eu ia ser só uma assistente, assim. A matéria que eu fui dar aula era química farmacêutica e controle da qualidade de medicamentos também. Aprendi muito. Foi, assim, para mim, um desafio muito bom. Por causa da universidade mesmo. Foi até os próprios professores, um deles que falou para mim, escuta, tem uma vaga numa indústria de cosméticos, você não quer? Era tudo que eu queria. E foi no ano seguinte já. Foi mais do que um desafio aquilo, porque era para montar uma indústria e fazer tudo. Se deu tudo certo. Foi excelente. Foi excelente. Olha, um aprendizado que eu não ia conseguir, eu acho que em lugar nenhum. Eu dava aula de manhã na universidade, eu trabalhava na indústria à tarde, a indústria fechou. Ela mudou de ramo, ela não queria mais fazer cosméticos. E aí aí foi uma outra oportunidade, que foi divina também. Essa segunda indústria que eu fui trabalhar já era uma indústria com um produto muito mais elaborado. Eu supervisionava tudo, assim, né? Supervisionava tudo, mas o meu papel mesmo era desenvolvimento de produto. Meu marido eu conheci quando eu mudei para Curitiba. Eu tinha 10 anos, ele tinha 11. Ricardo. Ele morava quase em frente à minha casa. E o bairro que a gente morava era assim, tudo da família dele. A família dele morava tudo ali e nós viemos e moramos ali também, né? Daí a gente brincava juntos, você acredita? E ele se mudou, ele foi morar no centro de Curitiba e daí a gente ficou assim longe, né? Por um tempo, assim, não via mais, não falei mais com ele tudo. E depois de um tempo, ele se mudou de novo para o bairro. Eu estava quase na idade lá, mais ou menos, de fazer vestibular. Quando eu entrei na faculdade, né? Fui na faculdade, primeiro dia de aula, eu fui fazer, ele fazia engenharia, perdida lá, e eu encontrei ele. Oh, que legal! Você aqui? E ele, o quê? Você passou? Então vem aqui que eu vou te mostrar tudo, onde é que as salas e tudo. Ele foi me mostrar. E assim foi, sabe? Daí a gente foi num baile de formatura, que era amigo do meu cunhado que fazia medicina. Nós fomos juntos no baile e começamos a namorar ali. Ele foi estudar fora, foi fazer curso na Inglaterra, depois ele voltou, daí ele foi para o Rio de Janeiro, ele fazia mestrado no Rio de Janeiro. Daí a gente basicamente se reencontrou e daí logo nós casamos. Quando a gente casou, ele morava no Rio ainda.
Ok. E aí eu falei para ele, ai, meu Deus, bom, então tá. Eu falei, tá, eu vou pedir demissão aqui, eu vou para lá. Não, fica aí. Ele falou, porque eu vou voltar. Todo final de semana eu ia para o Rio, ou ele vinha para cá. Ele queria voltar para Curitiba de qualquer jeito, ele não queria morar no Rio. Nessa época a gente estava montando empresa, eu estava montando empresa, tudo, né? E ele ia acabar o curso daí no Rio, mestrado, né, que ele fez, e ele já tinha tudo pronto para ele ir para a Inglaterra para fazer o doutorado lá. Quem era o sócio? Eu e meu marido, eu e ele, né? E eu falei para ele assim, eu falei, não, Ricardo, eu acho que não tem problema, eu vou com você para a Inglaterra, não tem problema nenhum, nós podemos para lá para você estudar lá, eu acho bem importante você fazer o doutorado, tudo. E daí ele falou assim, não, eu acho mais importante nós tocar a empresa. A nossa empresa existe até hoje, né? Nós temos 2 empresas agora, inclusive. A empresa que a gente montou na época chama Libender, é meu nome, é uma indústria. Nós trabalhamos como indústria na época, certo? E agora ela continua sendo uma indústria, mas nós não temos mais a indústria. A gente terceiriza. Temos uma outra empresa que chama PHDS, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento de produto. Na verdade, eu faço desenvolvimento por essa empresa, desenvolvimento só de produto. Então, por exemplo, a empresa me encomenda lá um creme para, sei lá, um creme para anti-aging lá, né? Então, eu vou desenvolver esse produto e vou vender essa forma para ele. Tenho um filho, André. O André nasceu, foi em junho de 1990. Quando ele nasceu, ainda consegui conciliar, sabe, algumas coisas. Eu saí da universidade também, né? Eu fiz o concurso, daí depois, um tempão, saiu o concurso, eu fiz o concurso, passei no concurso, entrei na universidade como concursada daí, né? E aí, mas daí começou aquele, sabe? Meu filho era pequeno, eu fui chamada, né? Aí tá, comecei a dar aula, e daí comecei a fazer tudo isso, e comecei, meu Deus do céu, não, vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu fiquei ainda na universidade um tempo, mas eu saí, eu acho que em 94, porque não estava dando mais. E aí, o que mais me atrapalhava, sinceramente, era a universidade. Só que eu saí da universidade, olha só, graduação, eu dava aula na graduação, eu dava aula de farmacotécnica lá, no final, que era farmácia e manipulação. Eu adorava as aulas, porque era fazer as coisas, mas tudo bem. E logo a PUC me chamou para dar aula na pós-graduação. E eu, puxa vida, mas pós-graduação até que vai. Era difícil eu dizer não. É muito difícil eu dizer não, porque tudo eu gostava. E daí eu aceitei. Mas era só final de semana. Depois o curso fez um sucesso tão grande, eu dava aula prática, os alunos aprendiam muito. Daí um falava para o outro, tinha aluno do Brasil todo, um final de semana só. Sábado e domingo. Falei, tranquilo. Depois foi 3 finais de semana, porque tinha muita gente, eu dava um jeito de conseguir. Eu já posso falar, então, do meu filho, porque meu filho trabalha com nós. Ele fez vestibular, a gente nem sabia o que ele ia fazer. E daí ele fez química e fez engenharia. Ele passou nas duas, engenharia mecânica. Daí nós, mas foi para a profissão mais ou menos da mãe e do pai. O pai é engenheiro civil, né? Mas ele ia ser mecânico. Mas engenharia ele não gostou. Ele disse que engenheiro é muito cabeça diferente da gente. E ele fez química, até o final ele fez química. Ele fez acho que 1, 2 anos de engenharia, ele falou, não estou gostando disso aqui. Então ele se formou em química, foi trabalhar comigo, ele ia comigo em tudo quanto é lugar, acompanhando, desenvolvendo junto comigo, ensinando para ele, aquela coisa toda, né? Até que ele resolveu se mudar. Hoje ele mora na França. Ele está trabalhando junto com a gente, né? Totalmente satisfeita com tudo, com o que eu faço. Adoro, adoro, adoro. Gosto de desafio, gosto de coisa difícil, gosto mesmo. O meu plano para o futuro é que passe a porcaria dessa Covid aí de uma vez. A gente está meio amarrado. A gente tem um contato muito bom aí em Miami, que está querendo que a gente mande produto para lá. Então, sabe, existe uma grande possibilidade, mas a gente, por enquanto, está aguardando aí, né, o que vai acontecer. Mas planos para o futuro seriam mais ou menos esses, viu? O que eu levo na vida é que, assim, o impossível não existe. Tudo você pode. Sabe que tem uma frase até que eu uso, existe essa frase, mas eu modifiquei a frase. A frase é, há males que vêm para bem. Para mim é, todo mal vem para bem.